Oi, oi, gente linda! A paz do Senhor Jesus, tudo bom? Está começando mais um programa de louvor e adoração aqui na sua TV CPAD. E o programa de hoje, não trouxe música. Bom, trouxe música, mas não cantada. Um pouco explicada. Será que é isso? Hoje eu trouxe uma palestra com ele, que ele é pastor, ele é músico, ele é musicólogo, maestro, ele é escritor, ele é engenheiro civil. Sabe de quem eu estou falando? Pastor Newton Didini, ele que é da Assembleia de Deus na Lapa, em São Paulo. Ele é autor de um livro abençoado aqui pela CPAD. O nome do livro é Manual do Líder de Louvor. Se você aí é líder de louvor na sua igreja, não pode ficar sem ler esse livro não, que é bênção. E se você quiser adquirir, hoje eu tô só passando dica boa, hein? Ligue aqui para o 0800 021 7373. 0800 021 7373. Você também pode entrar no site da CPAD, www.cpad.com.br. Vamos lá, vamos embora comprar esse livro aí que vai ser bênção na nossa vida. Você pode ligar que, o pessoal aqui do comercial vai lhe atender, que é uma maestria. Bênção, bênção, bênção de Deus. E para você que está aí do outro lado, ainda não curtiu a nossa página aqui, o nosso canal, meu irmão, o nosso programa, vambora, meu irmão. Curte aqui o nosso programa, pode dar aquele like abençoado. Você pode comentar aqui embaixo também, que será bênção. Eu estou vendo todos os comentários. Tem alguns que eu ainda não consegui responder, ainda não consegui curtir, mas tô chegando, tô lendo todos, hein, tô lendo todos. E você também pode se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreva aqui e assine aqui, acione o sininho. Acione o sininho. Toda vez que tiver vídeo novo no canal, você será avisado. Tá cansado já de ouvir falar isso, né? Toda vez eu falo a mesma coisa. Mas aí você ainda não fez isso, meu irmão. Tá esperando o quê? Fica parado não. Vambora, corre. Vem entrar aqui para essa família que é uma bênção. Família da TV CPAD. E você que está aí aguardando a palestra? Então vamos embora então com o pastor Newton Didini. Essa palestra ele deu lá no Impactar em Curitiba. E ele fala um pouquinho assim lá na palestra, ele explica um pouquinho assim, coisa bem parecida com o livro, sabe? Ele fala um pouquinho sobre o perfil de um líder de adoração. Então você quer ouvir essa palestra? Então, pastor Newton, é com o senhor agora. Meus irmãos, muito bom dia. Quando aqui a gente cumprimenta os outros com bom dia, na igreja todo mundo estranha, né? Mas é que eu desejo a vocês um bom dia mesmo. Um dia cheio da graça do Senhor. Um dia cheio da paz dEle. Um dia cheio de experiências com o Senhor Jesus. É a minha vontade. Nós somos muito presos a slogans, né? A algumas coisas que nós produzimos no meio evangélico. Então quando chega alguém aqui e fala muito bom dia, opa, parece batista. Mas eu desejo mesmo um dia muito abençoado a vocês. Meus irmãos, estejam sentados. É melhor assentado, não é? Que bom. Nós estaremos nesta manhã falando sobre a adoração e louvor, adoração. Nós vamos fazer um passeio pela Bíblia, não exaustivo, porque nós ficaríamos muito tempo aqui falando sobre isso. Vou me regular aqui, eu tenho 1h15 para falar a vocês. Disseram-me que eram 3 horas e eu pedi que fosse só 1h15, senão vocês não me suportam. Então, acho que eu fiz bem, não fiz? Olha, nós temos aqui a Bíblia Sagrada, e você deve tê-la aí também. Nós consideramos que a Bíblia Sagrada é a própria palavra de Deus. Concordam comigo? Sim ou não? Isso, eu vou de vez em quando mexer com vocês para que vocês acordem, porque sábado de manhã não é fácil. Imagina sábado depois do almoço então. A gente fica meio sonolento, psicologicamente já ficamos preparados para relaxar, mas eu peço a tua gentileza de clicar aí algum botão que você tenha para estar atento aqui ao que nós vamos falar. Nós temos na Bíblia Sagrada muitos ensinos. Eu considero a Bíblia Sagrada o manual, me permitam as palavras aqui diferenciadas, o manual do fabricante para nós, veículos neste mundo. Quando adquirimos um carro,
nós vamos ao porta-luvas, ou na hora da entrega do veículo, aquele que vai nos entregar o veículo, vem com o manual, dá umas explicações rápidas, e entrega aquele manual, aonde há ali descrição de tudo o que concerne ao veículo que estamos comprando. A troca das lâmpadas, a troca do óleo, o óleo do freio, do câmbio, e assim por diante, até como se troca um pneu, como se liga a seta, tudo está ali detalhado. E se seguirmos o manual do fabricante, no momento de desespero, nós estaremos indo muito bem, muito bem. Nós também, irmãos, quando vamos tirar a nossa habilitação, nós vamos ao autoescola, na escola de formação de condutores, e ali nos dão uma cartilhazinha, onde há uma sequência, um elenco de instruções sobre como dirigir. Tem também umas páginas que trazem as placas indicativas que direcionarão as nossas condutas numa contramão, numa conversão à esquerda proibida, no estacionamento proibido e assim por diante. E sabemos, irmãos, que se nós infringirmos alguma daquelas regras, nós teremos o quê? Uma penalidade, porque foi tudo estampado para nós antes de adquirirmos a nossa habilitação para dirigir. Se assim não fosse, nós teríamos o caos em todo o trânsito, automóveis se batendo, uma confusão no trânsito generalizada. Então, a aplicação das regras de trânsito, dos princípios de dirigibilidade nas nossas ruas, nos trazem um benefício muito grande, e nós podemos dirigir sossegadamente. A palavra de Deus é um livro de princípios, e quando seguimos os princípios que ela contém, que ela tem, dados por Deus, nós não teremos reveses na nossa vida, mas teremos bênçãos, 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 e teremos, irmãos, o nosso veículo, o ser humano nosso, indo direto para o nosso destino, que é o céu, aleluias. Então eu lhe convido a se acercar dos princípios bíblicos, tê-los no coração e falar como o salmista falou: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus, os nossos antigos pastores, os nossos patriarcas, eles, tanto os antigos quanto os contemporâneos, eles, à luz da palavra de Deus, desenvolveram ministérios que nada mais são do que funções de condução, de trabalho para o bem-estar dos irmãos da casa do Senhor, dos servos de Deus, e encontraram na Bíblia amparo, segundo algumas instruções da Bíblia, para instituir ministérios. Então nós vemos aí na palavra de Deus alguns ministérios que têm abençoado demais a igreja, e tem, irmãos, nos colocado no mundo que muito nos enxergam, e nós temos a possibilidade, através desses ministérios, de demonstrar o bom cheiro e o bom caráter de Cristo nas nossas vidas, e temos tido, irmãos, uma condução neste mundo tão tempestuoso, tão difícil, como uma noiva que adentra na igreja, e quando ela adentra, a música toca, e todos se levantam para vê-la passar. Assim somos eu e você, a igreja de São Paulo, de todo o Brasil, de todo o mundo. Quando ela passa, todo mundo se levanta para ver a noiva de Cristo que segue impoluta para a mansão celestial, porque os ministérios nos disciplinam. Então nós temos alguns ministérios. Eu vou pedindo que os meus irmãos ali do áudio e do som já coloquem, por favor. Nós estamos desconectados aqui do meu aparelho e do aparelho deles por uma questão de acerto com a CPAD para a gravação. Então eu sigo aqui no meu, ele vai jogando lá no dele. O primeiro slide, por favor, que vai falar sobre os ministérios. Tem ali então, virtudes e carências. Nós temos muitos ministérios que trazem, irmãos, grande bênção para nós, são as nossas virtudes, mas há ministérios que ainda não foram criados, muitas vezes porque nós não soubemos ainda como lidar com isto. Por exemplo, ministério de surdos mudos, não temos isto de direito, mas de fato algumas igrejas já estão trazendo o ensino para os surdos mudos, através da linguagem de sinais, linguagem brasileira de sinais.
Nós temos alguns outros ministérios que não estão ainda caracterizados nas nossas convenções, como por exemplo, no assunto que falamos hoje, o Ministério da Música. Ele existe de fato, ele é proeminente nas nossas igrejas, nos utilizamos da música em todas as nossas reuniões, mas não há um tratamento regulamentado para o Ministério da Música. Por isso que de quando em quando vemos algumas igrejas com algumas distorções nesta área, porque não há um regulamento emanado de uma convenção geral para que todas as nossas igrejas sigam a mesma cartilha, como se fosse a cartilha da habilitação para dirigir, como se fosse a Bíblia Sagrada nos direcionando para aquilo que é bom. Então o nosso apelo fica publicado aqui para que a nossa convenção, e num momento oportuno, faça assim e tenhamos um regimento único para as Assembleias de Deus, e creio que teremos uniformidade na música que tocamos para adorar ao Senhor. Então Mateus 4:23, como está na tela, está ali identificando-se o ministério da palavra. Mateus 28, 19 e 20 está falando sobre o ministério do ensino. Lucas 9:2, Mateus 10:8, o ministério da cura. E coloquei uns pontinhos porque há outros ministérios também. E aí estamos falando do ministério da música. Mas é importante o ministério da música? Sim ou não, irmãos? Eu tinha certeza dessa resposta, porque a música está em todo lugar que nós participamos, seja dentro da igreja ou fora da igreja. A música, ela nos toca em todo o tempo que nós estamos vivendo. Vai nas lojas, vai na lanchonete, vai no shopping, dentro do carro, a música está sempre presente. Ela está presente nas vinhetas, nas propagandas, para vender os seus produtos. Haja vista o poder que tem a música de informar, de enviar uma mensagem. Mas a música está na Bíblia? Está. Dos 66 livros da Bíblia, 44 livros falam da música, e de uma maneira muito empolgante, fascinante, proeminente. São relatos que realmente nos levam a crer que Deus se utiliza da música e nos entregou a música para termos nas mãos uma ferramenta poderosa para nós tocarmos a nossa vida cristã aqui na terra. Como Deus se utilizou da música junto ao seu povo, ao povo hebreu, e aqui a nós também. Como Deus tem se utilizado da música, e que importância tem a música. Está na apostila que há 575 anunciações da música na Bíblia Sagrada, de tão importante que é a música. Nós pesquisando descobrimos que Salomão escreveu 1005 hinos, 1005 cânticos, está registrado na Bíblia, e Deus tem utilizado a música para nos abençoar. Como ela serve de uma via de duas mãos. Nós mandamos a música para o Senhor, e o Senhor manda para nós a sua glória, o seu reconhecimento daquilo que nós estamos fazendo. Mas vamos percorrer, irmãos, rapidamente a Bíblia. Claro que eu não coloquei tudo que a Bíblia traz, por causa do nosso tempo, mas eu coloquei alguns textos do Antigo Testamento, no caso. Vamos entrar no livro de Salmos e depois do Novo Testamento. Ontem eu fiquei feliz que o pastor Elias, ele deu aqui para nós uma aula maravilhosa sobre os Salmos, e eu fiquei feliz porque condensou, fortificou e deu a base para o que nós estamos falando hoje. Eu não preciso falar tudo, porque ontem ele já falou, foi usado por Deus para isto. Mas a música no Antigo Testamento, Êxodo 15, de 1 a 9, é um cântico de vitória do nosso querido Moisés. Quando você pega ali a palavra de Deus e começa a lê-la, você vai se empolgar com o que ali está escrito. Moisés se utilizou desse cântico. Êxodo 15, 20 e 21, cântico de vitória de Miriam. Vocês se lembram desse episódio? Que ela alegre, ela começou com o seu tamborim, louvar e adorar a Deus. Olha só aqui, Deuteronômio 31, de 19 a 21. Esse texto, irmãos, me encanta, porque nós notamos aqui, já há muito tempo atrás, Deus falando e apresentando uma capacitação, uma habilidade que a música tem de memorização. A música tem essa capacidade, e ele falou com Moisés: Moisés, escreve aí um cântico, Moisés, porque o meu povo há de se desviar de mim.
o meu povo vai estar distante de mim, mas este cântico os fará se lembrar, será a sua memória daquilo que eu prometi aos seus pais. Ali diz a palavra de Deus, em outras palavras, sobre esse texto que eu estou citando aqui. Então Deus já falou a Moisés há muitos e muitos anos atrás, que a música tem o poder de memorização. Concordam comigo? Eu sei que na sua mente aí você está se lembrando de uma música, e junto com a música sempre tem uma mensagem por trás. Tem ou não tem? Sempre tem uma mensagem. Então a música tem essa capacidade. E no Deuteronômio 32 ali está o cântico que Moisés escreveu, amando de Deus, no comando do Espírito Santo de Deus, ele escreveu aquele cântico. Então a música tem a capacidade de nos fazer memorizar mensagens, que muitas vezes palavras aqui como esta, com o tempo vocês se esquecerão, mas mensagens cantadas dificilmente são esquecidas. Quem não se lembra do Castelo Forte, o hino de Martinho Lutero, quantos anos se passaram? 1 ano, 10, 20, 100 anos, 400 anos, 500 anos, o Castelo Forte está aí, entre o povo de Deus, cantando que Castelo Forte é o nosso Deus, aleluia. Quando houve ali o rebento do protestantismo, com a presença de Martinho Lutero sendo o ícone entre os reformadores. 1 Crônicas 15:16, Davi inicia a música instrumental e vocal para o louvor a Deus. 1 Crônicas 16:7, Davi prepara um salmo para louvar ao Senhor. 2 Crônicas 5:12-14, ao cantarem e tocarem, a glória de Deus desceu. Irmãos, temos que perseguir este modelo. Davi foi aquele que por Deus instituiu e normatizou e organizou o ministério de adoração e louvor através dos instrumentos e do cântico. Que magnificente o trabalho de Davi, que a Bíblia nos relata. Um homem que, orientado por Deus, já cansado na sua idade, ele, irmãos, tomou uma posição que muitos de nós não tomamos. Ele abdicou, deixou o trono que lhe trazia tanta pompa, que lhe trazia tanta fama, que lhe trazia tantas benesses, mas ele deixou o trono para poder cuidar da música do Senhor. E ele ali, irmãos, rapidamente falando, que é uma outra matéria, ele preparou músicos, ele separou, que organização? Ele separou 3 maestros chamados preparadores, Asaf, Emã e Jedutum, que junto a ele, como diretor principal, organizava, ensinava os músicos a tocarem seus instrumentos e aos cantores a cantarem. Isso foi extenuante, irmãos, muito tempo de trabalho musical, tudo para a inauguração do templo, para trazerem a arca do Senhor. E quando chegou o grande dia, neste relato está dizendo que quando os músicos se colocaram, se posicionaram, e toda a congregação nos degraus daquele novo templo, quando eles começaram a tocar e a proclamar o Salmo 136, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, a Bíblia diz que a glória do Senhor desceu sobre eles em forma física de uma fumaça, e ninguém pôde estar em pé diante do Deus Todo-Poderoso que se entronizou diante deles. Que as nossas músicas cantadas e tocadas na nossa igreja tenham esta finalidade, uma finalidade de adorar ao Senhor e trazer o Senhor para se entronizar em nosso meio, e não ser um meio de nós nos aparecermos no palco, como foi cantado aqui ontem pelo nosso querido Nani. Não, tudo para a glória dele, por ele, aleluias. Aí ele vem e se manifesta. A música do Antigo Testamento. 1 Reis 1:39, um acontecimento público da unção do rei Salomão. Êxodo 15, de 1-21, celebração de vitórias. Isaías 54:1, cantar com alegria libera o poder divino quando curando a estéril. É um texto lindo que tem ali. 1 Samuel 2:1-10, aí não é cantar para liberar o poder divino, é cantar com alegria, com exultação, porque o poder divino foi liberado, aleluias. Aqui rapidamente passamos, irmãos, fizemos um passeio pelo Antigo Testamento. O objetivo é trazer uma ideia de como a música está contida na Bíblia, e depois trazer o contexto para todos nós nessa manhã, que nós temos que tomar a música como adoração ao Senhor, um dos elementos de adoração.
porque adorar o Senhor não é só tocar, não é só cantar, mas o fito desta palestra, nesta manhã, é trabalhar com esse elemento de adoração chamado música. A música nos salmos, a palavra salmos literalmente quer dizer cantos entoados. O outro slide, por favor. Música quer dizer, salmos quer dizer cânticos entoados com acompanhamento de instrumentos de corda. Notem que a palavra salmos, ela, quando houve a tradução das escrituras do hebraico para o grego, originou a palavra psalmos, ou psalmos, que quer dizer exatamente louvor, adoração a Deus, hinos de louvor a Deus. E salmos quer dizer também na língua hebraica tehillim, que quer dizer louvores. E aqui dentro dos salmos eu elenquei algumas coisas aqui que achei super interessante. Cânticos de aleluia e louvores, nós temos esses diversos textos, está na sua apostila. Depois, se você quiser, você pesquise e leia. Quando havia louvores e aleluias, ali tem esses cânticos. Cânticos de ação de graças, esses salmos que eu coloquei. Cânticos da história do povo hebreu. O povo hebreu teve a sua história configurada na palavra de Deus através desses cânticos. Cânticos litúrgicos estão nesses salmos também. Cânticos de romagens, que era de procissão, de desfiles, que eles cantavam esses salmos que estão marcados para os irmãos. O livro de Salmos é um livro que exige de nós concentração, admiração, oração, para entendermos a profundidade poética, histórica e presença efetiva do Espírito Santo de Deus ali, para nós termos, irmãos, altos subsídios da parte de Deus na nossa vida, em termos de adoração ao Senhor. Quanto estímulo há no livro de Salmos para adorarmos ao Senhor, com a nossa voz, com o nosso fôlego, com o nosso coração, com os nossos instrumentos. Não há restrição alguma a instrumento, falaremos depois. Vamos adiante. Música no Novo Testamento. Notemos, irmãos, que no Antigo Testamento, o primeiro relato, no Antigo Testamento, estou voltando um pouquinho lá só para citar, o primeiro relato de música na terra aconteceu em Gênesis 4:21, quando Adão, numa situação muito diferente da nossa, no seu contexto sociofamiliar, não tinha nada do que nós temos, então havia possibilidade muito grande de comunicação com seus filhos, com seus netos, bisnetos, tataranetos, e enfim, todas as gerações que dele descendiam. E chegou na 7ª geração, surge quem? Jubal. E Jubal foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, pelas histórias maravilhosas que Adão lhe contava, da presença do Senhor no jardim do Éden, e explode dentro dele a vocação musical, e ele começa, diz ali a Bíblia, no 4:21 de Gênesis, que ele é o pai de todos que tocam flautas. Algumas traduções diz órgão, mas naquele tempo não tínhamos órgão. Suponho eu, e com pesquisas, que ele se utilizou de condutos vegetais, e ali tocando ele descobriu que tinha som. Depois descobriu que com tubinhos por exemplo, de aboboreira, que eu fiz quando era criança, com bitolas diferentes, ele fazia rudimentarmente alguma escala musical. São suposições para que nós entendamos, porque a Bíblia fala órgão. Talvez fosse a flauta de Pan que os nossos vizinhos tocam aqui, Peru, Chile, essas coisas, esses países aqui de perto. Então Jubal se consigna como o primeiro homem na terra a produzir música. Bom, isso no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, quando é que surge a música? Quando o esperado Jesus, o Messias, surge na terra, amando do Pai, ele deixa a sua glória e vem aqui nesta terra, se tornou como de nós. Ele, o divisor de águas entre a lei, entre o rito, entre a imposição, entre a lei mosaica, entre o Antigo Testamento, ele chega e faz a divisão como uma grande barragem, como nós vemos nas barragens, por exemplo, aqui de Tucuruí, que a barragem mantém a água montante e a água jusante, aquela que vaza. O Senhor Jesus surge e faz a diferença. Ele faz a divisão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O tempo da graça, o tempo da libertação, o tempo da consciência. Não tem mais a lei para trabalhar conosco, porque o homem burla a lei. Os amigos do rei têm seus privilégios, mas com Deus, com Jesus Cristo, a inauguração da dispensação da graça, Deus trata diferentemente. Ele trata diretamente com a minha consciência, com a
a sua consciência. Um pai não salva um filho não salva o pai, porque a salvação é individual. Isso é lindo da parte de Deus. Eu te convido para pensar nisso e agradecer e glorificar ao Senhor, aleluia. Ele respeita as suas digitais, Ele respeita os códigos da tua íris dos olhos, porque você é um indivíduo único, não há ninguém como você. A tua voz é diferente, o teu andar é diferente, o teu comportamento é diferente, a tua personalidade é diferente, porque o Senhor te fez único. Glorifique ao Senhor por este privilégio que Deus te deu. E Ele trata com você na individualidade. Esse Jesus surge entre nós, e aí surge a música. Está em 2, 13 e 14 de Lucas, quando a Bíblia nos relata que houve cântico, o cântico, glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens. Os anjos cantando e glorificando o nascimento de Jesus aqui na terra. É o início da música na era do Novo Testamento. Em Lucas 2:29, o cântico de Simeão, a alegria dele, nunc dimittis, que é o que a gente classifica pela Bíblia, que fala sobre o Senhor pode me fazer descansar em paz, porque ele esperava ver o Senhor, e aí quando ele vê, ele fala, me despede em paz, nunc dimittis. Lucas 1:46 a 55 fala do Magnificat, o cântico de Maria, a alegria em conceber Jesus Cristo em seu ventre. Que privilégio! E ela exalta o Senhor. Um magnífico canto de louvor e exultação ao Senhor está ali. É o Novo Testamento registrando a música, o cântico de adoração a Deus. Lucas 1, 68 a 79, o cântico de Zacarias, com seu benedictus, bendito seja o Senhor, aleluias. E ele está ali exaltando a Deus pelo nascimento do seu filho. Marcos 14 e 26, Jesus cantando a última ceia, o Halel, que quer dizer louvores. Ali, irmãos, quando nós vemos, eu pus aí 115 e 118, Jesus canta pedaços desses salmos. Todavia isto começa, o grande Halel começa no Salmo 113 e vai até o 118, oportunidade no final da Páscoa, quando o povo judeu cantava e adorava ao Senhor com trechos destes salmos. Está aqui na sua mão, isto que acontecia com o povo de Deus naquela época, está aí na sua mão, Salmo 113 a 118, e Jesus cantou sobre isto, aleluias. Atos 16 e 25, cantos vigorosos e poderosos. Irmãos, que coisa maravilhosa. Paulo e Silas naquela cadeia, você conhece tanto a história, mas me chama a atenção, irmãos, o palco onde foi cantado aqui sobre palco, e eu me senti entusiasmado em falar sobre palco. Que palco estavam Silas e Lucas para cantar louvores a Deus? Eles estavam no subsolo de uma cadeia romana. A cadeia romana era constituída de um térreo e de um piso inferior, e o piso inferior, os térreos, os presos tinham possibilidade de sair no pátio e tomar sol, mas lá no piso inferior era fechado com uma grande pedra rolada, e ali embaixo tinham as células, e não tinha sol, não tinha ventilação, era altamente insalubre o ambiente, e ali nas paredes, junto às paredes, corria esgoto a céu aberto de toda a cadeia. Imagine o mau cheiro, as bactérias, os vírus, tudo que não presta tinha ali, e os nossos irmãos Paulo e Silas estavam com seus corpos todos machucados das varadas que tinham tomado, e os seus pés foram presos pelos troncos, e eles estavam numa posição desconfortável, e o sangue escorria, e o suor também escorria. Que pensaria eu, e o que pensaria você numa situação de desagravo como esta? E eles foram presos injustamente, porque Paulo era um cidadão romano, e ele arrebentou com o lucro daqueles que se apossavam de uma mulher endemoniada, que era uma adivinha, e Paulo expulsou o demônio da mulher, e os homens perderam o seu lucro, e prenderam Paulo e Silas. Eles estavam ali injustamente, e poderiam reivindicar com as suas vozes altas, e gritar, e pedir por socorro, mas esses homens de Deus, irmãos, trazem-nos um modelo maravilhoso de adoradores, de adoração. Que palco que estavam Silas e Paulo, irmãos? Eles estavam num palco medíocre, fétrico, mal cheiroso, com vírus, com bactérias, com baratas, com ratos, amarrados, trancados com seus pés,
Mas aqueles dois homens de Deus, eles levantaram a sua voz para o céu e oraram ao Senhor. Adorador, antes de cantar, tem que orar, tem que buscar ao Senhor. E eles buscaram ao Senhor, louvaram ao Senhor. E depois que louvaram ao Senhor, eles cantaram adorando ao Senhor. E o Senhor respondeu com um milagre fantástico, maravilhoso. E Deus começou a mover toda a base daquela cadeia, e todas as portas se lhe foram abertas. Nós, como adoradores, temos que ter, irmãos, Paulo como modelo na nossa vida. E ele nos instruiu: ei, sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele tinha moral para falar isto. Dentro de um palco sujo, ele adorou, louvou ao Senhor, orou ao Senhor, louvou ao Senhor, orou ao Senhor, louvou ao Senhor. A Bíblia fala no plural, hinos. Eles cantaram em voz alta, porque a acústica era péssima, mas todos os presos ouviram. A Bíblia diz que eles ouviram as orações e os hinos que eles cantavam. O Novo Testamento nos trazendo ensino maravilhoso, maravilhoso, sobre a música de adoração ao Senhor. É o nosso modelo que eu passo aos irmãos hoje. Que palco que nós estamos? É o palco da presunção? É o palco da vaidade? É o palco do orgulho? Ou é o palco da humildade, entendendo que quem brilha aqui ainda é a resplandecente estrela da manhã, chamada Jesus Cristo, aleluia. João, na ilha de Patmos, ele ouviu uma música magnificente. O que João viu, irmãos, ele tinha tanta dificuldade de explicar, que ele usava elementos da natureza para poder nos fazer entender. E aqui ele fala que era como o ruído de grandes águas, ou como de um grande trovão. Ele não conseguia descrever. Não havia possibilidade na sua mente, talvez de nenhum homem, de nenhum ser, com certeza absoluta, de descrever a música que ele ouviu. O Antigo Testamento nos dá, irmãos, em rápidas palavras que aqui falamos, o que Deus faz com a música para o seu povo. O que Deus fez com a música no livro de Salmos. E agora vimos o que Deus tem feito no Novo Testamento. E o Novo Testamento é para mim e para você. A igreja neotestamentária nos passou uma nova ordem de culto, uma nova liturgia. E é essa liturgia que temos que nos apegar. Nós temos que entender, irmãos, que se não está no ensino do Novo Testamento, não devemos praticar. Há alguns ministérios que estão sendo criados por aí, que a princípio são bonitos, mas nós temos que trabalhar à luz da palavra de Deus, segundo o ensino dos apóstolos que o Senhor instituiu. Está na Bíblia? Os apóstolos nos ensinaram? Está nos livros sagrados? Não, não está. Então não faremos, porque não agrada a Deus. Não aceitemos aquilo que se inventa, que aparentemente é muito bonito, é muito elegante, é o charme, é a moda. Irmãos, vamos ficar com a palavra de Deus. Ela é fiel e inerrante, e ela é bênção para nós. Lembra que eu falei da habilitação para dirigir? O manual com todos os princípios, e nós não batemos o carro, não atropelamos, não entramos na contramão. Vamos trabalhar de acordo com os princípios bíblicos. Vamos adiante. Ocupação da música na liturgia. Isso a gente que anda por aí, pelas igrejas do nosso país, a gente nota algumas diferenças. Entendo eu que essas diferenças trazem malefícios para a liturgia. Vocês entendem que devemos cronometrar o tempo para cada elemento da liturgia? Sim ou não? Eu posso ter, por exemplo, 1h30 de música e 50 minutos e 30 minutos para anúncios, testemunhos e palavra? Eu acho que eu estou dando demérito para a palavra. Eu posso ter 5 minutos de música e o restante para testemunho, oração e palavra? Eu estou dando demérito para a adoração ao Senhor através da música. Irmãos, a Bíblia não trata da cronometria litúrgica. Está destinado isto ao nosso bom senso, ao bom siso e ao perfil que a palavra de Deus nos traz. Por exemplo,
1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 diz, Paulo que nos fala sobre a plenitude do culto pentecostal, da liturgia pentecostal. Ali diz o seguinte, está na apostila: quando vos ajuntais, irmãos de Curitiba, cada um de vós tem salmo, aqui está falando de música, de hinos, tem doutrina, está falando da palavra, tem revelação, é quando alguém está falando, usado por Deus, em línguas estranhas, em uma mensagem profética, por exemplo, aí alguém ordenadamente, como a Bíblia nos ensina, promove a revelação dada pelo Espírito Santo, e tem a interpretação. Este é o panorama, é a receita do culto que a Assembleia de Deus adota, um culto pentecostal. Está aqui a receita, aqui está falando, irmãos, faça-se tudo para o quê? Para a edificação, para o crescimento da igreja, para a bênção para cada um. Nós não podemos trazer, irmãos, benefícios demais para um elemento do culto e depreciarmos o outro elemento do culto. Nós temos que ter bom senso. A música tem o seu lugar certo na liturgia. Irmãos, o momento do ofertório tem o seu tempo certo na liturgia. E que importante o momento do ofertório. Há pessoas que não compreendem, mas o momento do ofertório é o momento mais difícil para um adorador exercer, mais complicado. Se você quer ter um panorama correto, seja um diácono, ou pesquise um diácono para ver. E me permitam, irmãos, bater nas suas mãos. É dar a mão para a palmatória. Eu falo isso com conhecimento de causa, de muitos anos trabalhando na área musical como maestro. É difícil o diácono passar a salva no meio dos músicos. É difícil, ele fica constrangido. Eu falo sempre no meu grupo, irmãos, pense antes de vir para o culto em reservar a tua oferta financeira para a casa do Senhor. Isto é atitude de adoração, mas é muito difícil isso, porque vai ter que tirar do bolso. Falar aleluia é mais fácil, glória a Deus é mais fácil, bendito sejas é mais fácil, mas o Senhor está em cima de você falando assim: ei, eu quero tudo. Adorador não é só da boca para fora, é comportamento, é atitude, é estilo de vida. Você tem que mudar. O adorador é adorador lá no trabalho também, como fala com um com o outro, o seu relacionamento, o seu sorriso estampado. O que a Bíblia fala da formosura do rosto? É de um coração alegre. Como está seu coração? Tem ou não tem o Senhor dentro de você? Então você tem que fazer a diferença no seu trabalho, na sua escola, lá com seus vizinhos, dentro da sua casa. Meu Deus do céu, dentro de casa, com seu irmão, com a sua irmã, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos. Adorador age diferente, não é desse jeito como nós estamos fazendo. O adorador vê o outro melhor do que você. É o que a Bíblia nos ensina. Considerai os outros maiores, melhores do que você. É assim que a Bíblia nos fala do adorador. Aqui é fácil, este é o palco. Tem pessoas que sofrem de palquite e também de microfonite. Tira o microfone de perto para ver se ele consegue. Ele fica chateado, emburrado, melindrado. E o melindre faz parte do músico, porque o músico é sensível. Deus o dotou da sensibilidade, senão ele não conseguiria ouvir sons afinados e descobrir que o seu som, o seu instrumento ou a sua voz desafinou. Ele tem capacidade dada por Deus de descobrir detalhes que a gente chama de comas. O intervalo entre uma nota e outra é cheio de comazinhas, como se fossem fatias sonoras, que ele consegue detectar, porque Deus deu a ele essa sensibilidade. Ele se arrepia com facilidade diante de uma música exuberante, mas muitas vezes se utiliza dessa sensibilidade para benefício próprio, para melindres, para dor daqui, dor dali, tirou o microfone perto de mim, tomar o meu lugar. Não é por aí. O adorador tem outro comportamento, e é isso que o Senhor está nos falando nesta noite. Faça uma autoanálise. Quando pegamos o texto de Coríntios, quando Paulo nos fala sobre aquela regra, aquele ensino maravilhoso sobre a Santa Ceia, o que eu recebi do Senhor, isso também vos passo. E aí ele começa a falar, e tem um momento que ele fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É uma introspecção. E eu lhes convido a utilizar esse texto de Paulo e façam um autoexame. Como eu estou como adorador diante do meu Deus? A Bíblia fala demais de
música. Dos 66 livros, 44 falam de música, 575 citações de música, e a música está dentro de nós, está conosco, está na casa do Pai. É um tremendo elemento de adoração ao Senhor. E o que eu estou fazendo com a música de adoração? E alguém pode estar aqui pensando: mas é só para quem canta e para quem toca. Não, é para todo o salvo, porque na igreja também tem o canto congregacional. O canto congregacional, irmãos, é bênção de Deus. Quando a Bíblia fala, cada um de vós tem salmos, tem os hinos de adoração ao Senhor. Nós vamos ver mais adiante, quando nós começamos os nossos cultos, começamos com música, e isso Deus nos ensinou. Mas tem, irmãos, o porquê disto, aleluia. Vamos adiante, devemos atentar à liturgia, né? Plenitude da liturgia pentecostal. Salmo 104, entrai no templo com louvor. Olha aqui, em seus átrios com hinos, fala do canto congregacional. Quando você vir de casa, já vem de casa como um adorador individual, para se compor como adorador coletivo aqui. Mas você saia de lá, se arrume elegantemente, passa seu melhor perfume, engraxe o seu sapato, penteie o seu cabelo, porque você vai encontrar com o Senhor dos Senhores, você vai se encontrar com o Rei dos Reis, e Ele prometeu se entronizar em meio aos louvores, Ele prometeu estar entre 2 ou 3 reunidos em nome dEle. Ele vai estar aqui. Então venha com alegria, com gozo no seu coração, e quando você entrar por aquela porta, tranque a sua boca para o seu vizinho, mas abra a sua boca para adorar ao Senhor, a louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, louvar ao Senhor. O momento do canto congregacional, me permita uma palavra chula, é como se fosse uma mágica. Quando você começa a abrir a boca, o Senhor recebe a tua adoração, e Ele começa a mandar a sua glória. O culto que nós estamos prestando a Deus será diferente, porque você é um adorador autêntico, aleluias. Então saia da tua casa já preparando o ambiente mental, a sua alma, o seu coração, vai se desfazendo de tudo que te atrapalha, das dores, das angústias, das chateações, dos problemas financeiros, porque aqui, irmãos, é diferente. Aqui é diferente. Então quando você se assentar, abra o seu inário, ou leia na tela, e comece a cantar garbosamente. O salmista diz: esteja na minha garganta altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas minhas mãos. É assim que você deve proceder. Sentou ali, não fale mais com ninguém, mas adore, 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 cante louvores ao Senhor. O Senhor vai promover bênçãos no meio do seu povo, vai curar pessoas, vai expulsar demônios, vai trazer salvação, como eu tenho visto por onde eu tenho andado. Eu tenho coleção, irmãos, de testemunhos a respeito disso. Eu vi com os meus olhos Deus operar no meio do canto congregacional. Então é o conselho que eu dou para aqueles que não praticam a música, mas cantam da sua maneira. E Deus não está preocupado com a sua afinação, com a sua impostação de voz. Deus não está exigindo de você. Ele exige de quem canta no coral, Ele exige de quem toca na orquestra. Ele vocacionou essas pessoas e quer que essas pessoas se qualifiquem ao máximo, porque o talento está com eles. Vocês são adoradores, e não importa a maneira como você canta, mas importa a maneira como você expõe a tua exultação ao Deus Todo-Poderoso, aleluias. O que devemos priorizar num culto? A palavra, a oração, os testemunhos, a música. 1 Coríntios nos deu a plenitude. O Salmo 104 nos fala como devemos começar a liturgia. Efésios 5, 15 e 16, ali tem um texto maravilhoso, que fala sobre os dias serem maus. Portanto, vede prudentemente como andais. Preste atenção, examinem-se. O texto de Paulo ali fala: vede prudentemente como andais, não como nécios, ignorantes, não pejorativo, sem conhecimento, mas como sábios. E aí vem: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo é administrar o tempo. Isso fala para você, líder. Você tem que ser perspicaz, administrativo no tempo de tudo que você faz para o Senhor, tanto nos momentos de ensaio, quanto nos momentos de preparação dos hinos na sua casa, quanto aqui durante o transcorrer litúrgico. Você deve irradiar isso para os seus liderados, que eles devem estar com as partituras nas estantes, com
os instrumentos já afinados, e ao toque do pastor, vamos ouvir um hino, você já se levanta, abaixa a batuta e sai tocando, porque os dias são maus, irmãos. O diabo está louco, está te estimulando para fazer hora, para perder tempo com a liturgia, mas a palavra precisa também da sua necessidade de ser pregada, e muitas vezes nós roubamos o tempo por falta de educação nossa, de administração do tempo. Os dias são maus. Eu fiz uma continha rápida da semana nossa, descontei as 8 horas de sono que nós temos, fiquei com as 16, multipliquei por 7, irmãos, dá em torno de 112 horas de atividades de trabalho, de estudo ou de lazer. Dessas 112 horas durante a semana, quantas horas nós passamos na casa do Pai? 2 horas domingo à noite, e 2 horas para quem vem na EBD pela manhã, ou 1h30. Algum culto durante a semana, eu tirei aí 7 horas para a exposição ou os nossos cultos, ficamos com 105 horas lá fora, contra 7 horas aqui dentro. É descomunal a diferença. Por isso nós temos que administrar muito bem o tempo, porque os dias são maus. Nós estamos falando sempre assim: meu Deus, como o mundo está, GLBT, olha a turma aí das ONGs, do PT, olha a ideologia do gênero, olha, nós estamos falando muito do que está acontecendo aí fora, mas nós não cooperamos com a administração do tempo. Mas Deus hoje está nos falando: ei, administra o tempo, este bem que eu entreguei nas tuas mãos, o tempo perdido não é mais recuperado, não é mais. Então seja cuidadoso, adorador, líder e liderandos, com o tempo para o Senhor. São só 7 horas por semana, 105 lá fora. Pense nisto, administrar o tempo é obrigação nossa. Louvores no início da liturgia, benefícios, claro, adoração a Deus. Já dei uma pincelada nisso e recomendei, orientei, sugeri para que você venha para a casa do Pai, não como você vai para a escola. Ai, cadê o meu caderno? Cadê isso, cadê aquilo? Ai, eu tenho a prova, esqueci a cola, e agora? Meu Deus. Alguém faz cola aqui? É claro que faz, né? Ou não? Mas irmãos, para a igreja é diferente. Você venha preparado para adorar ao Senhor. A música no início da liturgia, como o ensino neopentecostal nos traz, é para termos a música iniciando os nossos cultos. Mas é só porque a Bíblia fala, não existe uma razão. Eu pus no segundo item aí: prepara os corações, na área espiritual e físico-emocional. Ei, irmãos, tem a parte espiritual sim, que nós conhecemos, porque nós chegamos, nos assentamos e começamos a adorar ao Senhor, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. É o nosso espírito se comunicando com o Espírito Santo de Deus, e a verdade de Jesus Cristo estará entre nós indubitavelmente. Então, espiritualmente nós entendemos e é de fácil compreensão. Mas o que fisicamente e emocionalmente a música no início nos afeta? Nós chegamos aqui muitas vezes atrapalhados com uma fechada de um carro, ou uma freada brusca de um ônibus, ou algum problema que houve no caminho, algum tropeção, seja lá o que for. Há momentos em que chegamos muito atônitos na casa do Pai, e a primeira região do nosso corpo a tensionar é essa região que sustenta todo o nosso sistema vocal. Nós ficamos travados aqui, muitas vezes a voz não sai. Eu preciso relaxar, e quando fazemos exercícios vocais com o grupo de cântico, nós ensinamos o relaxamento dessa área principalmente, ensinamos vocalizes, aquecimento, toda essa área que trata do sistema vocal, fonador do cantor, nós tratamos disso. Mas você não tem esse tratamento e não há tempo, você chegou para o culto no momento do início do culto, e quando você ali se assenta e começa a cantar, você tem sim o sentido espiritual em todo vigor, mas junto com isso Deus proveu a música com uma modalidade chamada, que a música é dinamogênica. Olha que termo estranho, dinamogênica. O que quer dizer isso? Quando o corpo é exposto a um som, a uma música, o estado muscular de quem ouve é alterado de acordo com o caráter da música. Por exemplo, se você conta os batimentos do teu pulso, você vai contar lá, 70 batimentos por minuto. Ao ouvir uma música calma, tranquila, ao terminar você põe a mão de novo aqui, você vai perceber que baixou alguns
pontos, 65, 64, dependendo da música. Então a música alterou seus batimentos cardíacos, trouxe relaxamento muscular, e você começou a se sentir mais à vontade, porque a música tem esta capacidade dada por Deus. Todavia, se você está lá com 70 batimentos, e você coloca um rock pesado, você vai ver que as suas pulsações pularam para 80, ou talvez até mais. A música é dinamogênica, ela altera o estado anterior da tua musculatura. Então quando você se assenta ali e começa a louvar ao Senhor, essa mesma música que vai para adorar ao Senhor, Deus já aproveu com a capacidade e o poder de fazer com que o seu corpo, a sua mente, todo você relaxe. Para quê? Para depois ouvir Deus falar. Deus quer ver você e quer ter você prontinho para receber a palavra dele. Você está entendendo? Ele começa a trazer para você um preparo físico e emocional, junto com o espiritual, para adorar ao Senhor. Aleluias. Existe por trás de tudo isso, um grande ensinamento de Deus, o Criador da música, o Criador do ser humano. Tem tantas bênçãos da música para o ser humano, irmãos. Existem por aí faculdades de musicoterapia para abençoar pessoas autistas. Os cientistas descobriram que a música tem essa dinamogia e vai servir para estimular os autistas. Mas hoje também descobriu-se a música abençoando pessoas que têm amusia musical. O que é isso? É problema de entonação, a pessoa não consegue afinar, chama-se sons binaurais. Há uma divisão nos hemisférios do cérebro, isso em laboratório, e colocam frequências muito próximas num ouvido e no outro. Sabe por quê? Porque nós ouvimos de maneira tridimensional, omnidirecional. Nós ouvimos de cima, ouvimos de um lado, de outro lado, aqui por trás. Deus fez o nosso sistema auditivo deste jeito. Mas quando você separa, e uma parte fica aqui, por exemplo, com 75 Hz, e aqui 70 Hz, frequências próximas, começam a colocar você em estados do cérebro, que vai trazendo cura para a amusia musical, e também cura para outras doenças, como vícios em embriaguez e até em drogas. É uma nova modalidade científica que está surgindo. Eu escrevi isso no Mensageiro da Paz há um tempo atrás. A música abençoando o ser humano. Agradeça ao Deus, o Criador da música, por Ele ter feito a música para nós. E nós muitas vezes não percebemos e não demos importância para isso até hoje. Mas hoje você está aprendendo, líder de jovens, líder de música, que você deve ser aquele propagador dessa bênção chamada música da parte de Deus, para que nós venhamos a dar o devido valor ao Deus, o Criador da música. Aleluias. Prepara os corações, edifica quem canta e quem toca. Como a música tem o poder de fazer você memorizar. Os nossos hinos, irmãos, tem a música e a letra está em cima, a mensagem está em cima. Os homens de negócio descobriram isso e ganham muito dinheiro com as vinhetas, porque você passa a se lembrar dos produtos, porque a música está por trás. Muitas vezes você está balbuciando a música e não está nem falando o produto, mas você sabe do produto. Uma brincadeirinha só que eu sempre faço. Tem um homem aí na televisão, que quando ele entra no seu programa, tem uma vinheta assim, ó. Eu não falei o nome dele, vocês sabem quem é. Para você perceber como a música tem poder de memorizar. É a música do Silvio Santos, o Homem Sorriso, né? Eu acho que ele é de Curitiba. Sorriso. A música edifica quem ouve, claro. Quantos aceitaram a Jesus ao ouvirem a música? Há alguém aqui que aceitou a Jesus ouvindo música? Olha aí, ó, mãos se levantando. Há alguém aqui que foi curado ouvindo música? Olha quantas mãos. Que bênção maravilhosa. E nós podemos ter mais bênçãos de Deus se nós produzirmos a música de adoração ao Senhor, objetivando a glória de Deus descendo entre nós, trazendo a cura, a salvação, a libertação. Convida a Deus a se entronizar. Momento único em que todos adoram em conjunto. Irmãos, o momento do canto congregacional. O pastor canta, o presbítero, o evangelista, os diáconos, as irmãs da recepção, o coral, a orquestra, a igreja toda canta. É o único momento no culto em que todos fazem a mesma coisa. Todos adoram a Deus somente com o objetivo, cantando hinos de louvor a Deus. A música congregacional no início da liturgia tem essa função também. Vamos entrar no perfil de um líder de adoração. Vou pedir a gentileza,
Luaran está por aí? Luaran? Parece que eu vi o Luaran. Eu não sei a hora que eu vou terminar, parece que começamos um pouco mais tarde. Se possível, uns 5 minutos antes me avisa. Põe um bilhetinho aqui, por favor. Irmãos, perfil de um líder. Nós estamos falando num seminário para líderes. E a nossa oração, a oração daqueles que aqui vêm, é para que o Senhor nos use como elemento de bênçãos para vocês, como instrumento de bênçãos, que nós possamos passar o sabor do sal que Deus colocou em nós para você, que nós possamos passar a claridade da luz que o Senhor trouxe até nós. Mas nós queremos que vocês se apeguem aos ensinos. Eu estava vendo pelo programa, irmãos, tem ensinos maravilhosos, fantásticos, muito proveitosos, não perca nenhum. Meu Deus, cada ensino fabuloso que vocês terão daqui para frente. Não sei se você já analisou a programação. Perfil de um líder, está lá, a base é essa, 1 Samuel 16, de 14 a 18, quando Saul estava atormentado. E Saul não via saída para a sua situação. E ele ali com os seus imediatos, de repente um deles fala assim: Ei, Saul, eu conheço um filho de Jessé, o belenita, que sabe, aí vem o elenco, tocar bem, ser valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavra, possuir gentil presença, e por último, o Senhor é com ele. Eu quero que vocês entendam, por favor, que a Bíblia nunca coloca a ordem desordenada. É estranho falar isso, mas eu quis provocar. Sempre quando a Bíblia fala vigiai, algum texto como esse, vigiai e orai, não adianta você ficar orando se você não está vigiando. A Bíblia falou vigiai e depois orai. Então obedeça a ordem bíblica. Compreendem isto? Compreendem. Aqui quando Deus fala assim, saber tocar, este começa a ser o elemento principal na vida de um líder de música. Ele tem que conhecer música, ele tem que conhecer o instrumento, tocar bem o instrumento, saber interpretar uma partitura, saber a história dos autores, ser perspicaz nisto. Ele tem que ter, irmãos, uma bagagem que ele passe confiança para o grupo, senão ele vai ter dificuldades como líder. Ele tem que tocar bem, cantar bem, ele tem que produzir a música como ninguém, por isso ele é o líder. E o líder, ele é um modelo para todo mundo. Ele vai passar as informações como deve ser um líder de um ministério na presença do Deus Todo-Poderoso. Então tem que saber tocar. Não adianta ser líder, por exemplo, regência. A regência é a linguagem mímica e surda e muda, através da mímica, quando o maestro vai passar todas as informações da partitura que Deus inspirou o poeta, o compositor para escrever. Ele em casa vai analisar, vai perceber o andamento, tonalidade, as nuances todas, os crescendo, decrescendo, vai analisar as modulações, e vem com tudo pronto, e aí ele vai diante do grupo, e ele, sem falar nada, ele pode mover os seus braços, mais aberto quando ele quer mais volumes, mais fechado quando ele quer um diminuendo. Ele tem a interpretação surda e muda de tudo que vai ser difundido na partitura. Então ele tem que saber regência, ele tem que saber tocar, ele tem que saber cantar. É o perfil para o líder de adoração na área da música. Ele tem que ser valente. Deixa comigo, se aquele cara tocar desafinado, eu vou para cima dele e vou dar tudo em cima dele. Não, valentia não é essa que Deus está pedindo para você, não. É você ser valente na hora das dificuldades, na hora das crises. Você vai agir com valentia sábia, inteligente. Nada de usar a brutalidade na casa do pai. Você tem que ser exemplar, e um exemplar tremendo, que é um dos itens que nós temos na frente. Não ser valente no sentido da prepotência. Você tem que ter uma capacidade de vencer as dificuldades. Nós vamos com a orquestra ou com o coral para uma praça para fazer um trabalho. Aí você começa a notar, e olha que vai chover, e fala para o pastor: pastor, vai chover, está ruim. Não é por isso não. Esse ser valente, ele entra junto com o ser animoso. Você tem que ter essa qualidade de bom ânimo. Vai com tudo para cima, fale bem com um, fale bem com o outro. Você muitas vezes, estenda o que eu vou falar, muitas vezes você tem que ser artista na
frente. Aliás, a palavra artista não é pejorativa. A palavra artista designa quem lida com a arte, que Deus demandou a sensibilidade musical. Isso vale para músicos, para pintores, para escultores, para poetas. Eu não consigo ser um poeta, não consigo escrever versos, mas há quem Deus determinou, sendo crente ou não crente, para escrever versos, para escrever músicas. Então, sensibilidade torna a pessoa o quê? Lidando com a arte, é um artista. Então, mas muitas vezes você na frente de um grupo, você tem que ser artista. Você está com problema, você está com dificuldade, mas você não vai chegar assim na frente do grupo e choramingar. Não, vamos lá, irmãos, começou nosso ensaio, vamos orar ao Senhor, e começa com grande ânimo a desenvolver o trabalho que Deus colocou na sua frente. Vocês veem os pastores aqui na frente, eu mesmo aqui falando. Vocês pensam que nós não temos problemas? Muitos problemas, dificuldades. Eu vim de São Paulo para cá, vendo recados que me chegavam e me chateando, e eu orava ao Senhor: Senhor, não deixa isso me atrapalhar. Eu estou indo ali para a tua casa, eu não vou me divertir, Senhor, eu vou lá para te servir, e não deixa esses problemas entrarem na minha cabeça. Senhor, tem misericórdia de mim, tu conheces o meu temperamento, e tu sabes como eu sou sensível com essas coisas. Me socorre, me liberta disso, me faz esquecer disso tudo, porque eu quero entregar aquilo que tu me deste aos meus irmãos. Você ora ao Senhor e se transforma em grande ânimo na frente do grupo todo. Homem de guerra também é aquele que cria problema ali, problema lá, põe um grupinho contra o outro, ou brigam entre grupos musicais da igreja. Não, irmãos, o perfil do líder de louvor e de adoração, homem de guerra, é aquele que sabe as armas do seu inimigo. Hoje, com os satélites, um país quando vai entrar em guerra com outro, ele pelos satélites, eles têm sistemas de espionagem que muitos outros não sabem, mas ele consegue enxergar onde estão os bunkers, onde estão os aviões, onde estão as armas poderosas. O que vai atacar sabe tudo, porque é um país preparado para a guerra. Você sabe quem é o inimigo da tua alma, e a Bíblia diz que ele anda ao derredor para tragar. Mas a Bíblia também fala que o anjo do Senhor está ao redor, está pertinho. De redor é lá, redor é cá, de redor é lá, a redor é cá. Homem de guerra é aquele homem que tem estratégias para enfrentar as dificuldades que se virão sobre si e sobre seu grupo. Me permitam falar um testemunho aqui rapidamente. Me lembrei dele, porque ele foi ministro de música aqui da Igreja Batista do Batel. Mas antes ele foi meu professor ali em São Paulo, na escola de teologia, com especialização em música sacra que eu fiz. Ele foi meu professor, e na aula de orquestração, ele pedia para mim, para que eu levasse instrumentos da nossa igreja, na aula de orquestração, para explicar para os alunos como é que toca uma trompa, como é que o som de uma clarineta, qual a tessitura, a distância de uma clarineta, de um violino, para que os alunos que não conhecem instrumentos musicais, e os batistas têm essas dificuldades, porque culturalmente é um órgão, um piano e o coral. Aqui a igreja do Batel tem uma orquestra, mas é difícil encontrar aonde tem uma orquestra, porque o pastor Marcílio de Oliveira Filho, falecido, quem começou o trabalho aqui, ele montou essa orquestra ali no Batel, e ele foi nosso professor lá na faculdade de São Paulo, e ele era ministro de música na igreja do Ipiranga, e um dia a gente sempre cedia os instrumentos lá, e os músicos nas aulas de orquestração, e aí um dia ele conversando comigo, ele falou assim, na escadaria da escola: Nilton, vocês da Assembleia de Deus têm uma vantagem muito grande com os instrumentos. Eu falei: graças a Deus, né? Ele falou: então, vocês vão para uma praça pública, e vocês começam a tocar os instrumentos, e a música tem esse poder de atrair. Eu costumo brincar a dizer que música, que nem o frio, atrai as pessoas. Eu falo isso especialmente para a Jeane, minha querida, que está ali atrás. A música é que nem o frio, aproxima nós dois, né? É assim, declaração de amor pública. A música tem essa capacidade. Então ele falava assim para mim: vocês da Assembleia de Deus têm a facilidade, porque vocês pegam os instrumentos, levam para a praça, e começa a vir um, outro, e vocês começam a pregar. Por isso que a igreja de vocês cresce, ou crescia, né? Aqui vai um pensamento para todos nós: será que está crescendo como crescia antes? Não está, não. Nós temos que orar, e não só orar, agir. E ali ele falou assim: sabe como eu faço no Ipiranga para ganhar almas?
Falei, não, como é que você faz? Chega de tarde, domingo à tarde, eu pego o coral e vou para as ruas do bairro do Ipiranga, e chego num cruzamento bem famoso. Claro que depois, no domingo à tarde, de 3, 4 horas, está todo mundo dormindo, assistindo televisão, aquele momento de descanso, então não tem ninguém nas ruas. Então o que eu faço? Eu faço a rodinha com o couro, encho os meus bolsos de rojão, aquele foguete, e ali no meio começa a estourar rojão para tudo quanto é lado. Quando isso acontece, a curiosidade vem, as pessoas começam a abrir as janelas, ou sair pelas portas, e vem até nós, porque já tem uma rodinha pronta, tem coisa ali, e a pessoa vai, aí eu coloco o coro para cantar, eu já ganhei muitas almas para Jesus desse jeito. Irmãos, homem de guerra, tem estratégias. Agora nós precisamos estourar rojões, queridos. Nós precisamos, não precisamos. Deus deu a você, cantora, um sistema fonador fabuloso. Ele deu um diafragma, que é essa musculatura que temos abaixo dos pulmões, que é o comando do teu cérebro. A hora que você pensou em projetar a música, o diafragma faz assim, empurra o teu pulmão, e através dos alvéolos aquele ar vem, faz uma coluna de ar que sobe por todo esse conduto, passa pelo esôfago, pela traqueia, vibra as pregas vocais, e aquilo é amplificado ou na caixa torácica, quando a frequência é mais grave, ou na caixa craniana. Então nós começamos a perceber que o som é emitido por causa disto. Mas Deus fez isso e muitas vezes nós não sabemos nem onde é o diafragma. É aí com os exercícios nós vamos sentir aonde é. Tudo é abstrato, tudo está escondido, mas com treinamento você começa a descobrir. Aí você não precisa pôr mais a mão para sentir, porque o teu cérebro já sabe onde está o funcionamento. Obrigado. Ele já sabe onde está o funcionamento todo, e você vai aplicar aquilo. Então ao comando você entra e usa, e você aprende, por exemplo, a impostar a voz. Eu estou falando com você com uma voz errada, eu deveria falar com você com esta voz, tipo Luana Lins, uma voz bonita, impostada, voz de locutor. Esta deveria ser a minha voz. Eu estou projetando a coluna de ar no meu palato mole, mas eu não consigo, porque eu aprendi desde pequeno a falar desse jeito com você. Mas quando eu canto desse jeito, porque quando eu fui para a aula de canto, eu aprendi a cantar assim: fala Deus, fala Deus. É diferente do que fala Deus, fala Deus, ou no bico, fala Deus, fala Deus. Você tem que aprender isso para adorar ao Senhor. Líder de adoração e de louvor, você tem que entender disso, praticar isso, produzir isso, e você mostrar para eles que existe essa possibilidade. Deus já deu isso para nós, e nós não exercitamos. Você já viu esses halterofilistas, porque tem aquelas musculaturas tremendas, porque eles estão lá malhando, pegando aqueles pesos e fazendo com que o seu corpo projete um corpo físico avantajado, porque ele trabalhou. Como é que você vai mostrar a tua voz bonita, bem postada, a melhor que você tem para o grupo, se você não exercitou? É o que Deus está te pedindo. Gentil presença, fala da tua postura, irmãos, de como falar, como abordar, como conversar, como sorrir, chegar com simpatia, e também projetar a empatia. A simpatia é a espontaneidade, a empatia é o sentimento que um tem com o outro. Você tem que ter isso. Gentil presença, até o teu jeito de se arrumar, você tem que realmente provocar esta gentileza pessoal naqueles que estão à sua volta. Agora, nenhum desses 6 itens poderia ter valor se o Senhor não for com você, líder. Você tem que ter o Senhor contigo e entender que o Senhor é o teu Senhor. Para isso você tem que ter comunhão com Deus, através da oração e através da palavra. É a única maneira, são as únicas maneiras para você ter comunhão com Deus Todo-Poderoso. Ele não é teu babá para estar ali do teu lado, como ele fazia com Adão e Eva. Não, ele nos deixou agora a sua palavra, mas requer de você que você estude, pratique a palavra dele, e que você fale com ele em oração, para gerar a comunhão. Você vai ver que a sua vida vai mudar.
O líder ainda deve ser extremamente convertido. Irmãos, esse texto de Amós, ele é altamente complicado. Ali fala que Deus está aborrecido com as nossas assembleias solenes. Ele não aguenta mais o barulho dos nossos instrumentos. Que dificuldade nisso, porque o povo tinha perdido a comunhão com Deus. Deus exige de nós, líderes de adoração e de louvor, uma comunhão plena, uma conversão efetiva e verdadeira com Deus. Salmo 33, devemos estar, irmãos, como o salmista diz, e Tiago também, louvando sempre com alegria. Efésios 5,19, louvar com o coração. E temos também, irmãos, como Colossenses 3,16 fala, louvar com graça. Restrição a algum instrumento. A Bíblia não restringe nenhum instrumento, mas o que nós temos que ter é bom senso. Se o instrumento tem muita conotação com o mundo lá fora, com alguma sujeira lá fora, e você puder evitar, melhor. Mas não existe na Bíblia qualquer ordem que fale assim: não faça isso, não faça aquilo, não toque esse, não toque aquele. Aliás, a Bíblia fala que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Instrumento tem fôlego? Não. Mas a Bíblia fala: louvai ao Senhor com harpa, com alaúdes, com lira. Deus não colocou restrição nenhuma em termos de instrumento musical. 1 Coríntios 6,12a, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O importante, aí te peço ajuda, querido irmão do Data Show, aqui do vídeo, coloque a tela, isto. O importante é o outro ainda, é a restrição a algum instrumento, por favor. Aí, agora clica o próximo. O importante é ter senso crítico à luz da Bíblia e atentar para clique. Pode clicar. Aí, quem louva é convertido? Devemos atentar para isso. Devemos atentar para quem louva, se é convertido. Como louva, com técnica e espiritualidade. E para quem louva, o objetivo é o Deus Todo-Poderoso. Meu tempo foi, né? Foi. Queridos irmãos, eu sempre trago mais material, mais informação na apostila. Não pense que porque eu trouxe teria que dar. Eu poderia ter parado aí, mas eu sempre tenho uma vontade tremenda de colocar mais coisas. Você tem mais coisas aí, principalmente conselhos aos maestros, aos instrumentistas, aos cantores. Eu coloquei aí na apostila, você pode tomar isso como orientação, como uma sugestão de tantos anos nesse ministério que nós passamos. Por exemplo, estou terminando agora, diferenças entre louvar e adorar. E eu sempre digo, irmãos, eu tomei uma posição minha. Eu posso gostar da minha esposa, posso amar a minha esposa, posso louvar a minha esposa, mas não posso adorar. Eu reservei esse verbo somente a Deus. Eu te convido a fazer isso. Nunca fala: eu adoro este carro, adoro a minha esposa, adoro minha esposa, adoro meu namorado. Não, faça do verbo adorar o único para o Deus Todo-Poderoso. Seja singelo com aquele que é singelo com você. Estamos falando aí de adoração, estamos falando sobre sacrifícios de louvor, e aí terminamos as instruções na apostila. Eu agradeço muito a vontade que vocês tiveram em estar aqui me ouvindo. Eu fico impressionado com a paciência de vocês, porque eu não tenho beleza nem formosura, mas eu sou um servo do Senhor que vim aqui para trazer esse ensino. Que Deus a todos abençoe, e eu fico à disposição de todos vocês. Só não tenho dinheiro, mas eu tenho o meu coração. Deus abençoe. Amém. Falei que era uma bênção, né? E aí, você agora está inspirado, né? Agora você está dentro da palavra, entendendo um pouco mais sobre o perfil de um líder de louvor, sobre como funciona a música, como ela deve entrar na igreja. Então vamos embora agora se concentrar para fazer cada vez melhor para o Senhor Jesus, amém? Amém, amém. Eu quero lhe agradecer por sua companhia, por sua audiência até agora. Já lhe agradeço pelas curtidas, pelos likes, pelos comentários, ó, bênção de Deus. E por falar em comentário, eu tô lendo todos, hein? Alguns ainda não comentei, ainda não curti, mas ó, tô ligadinha, tá bom? Então, um beijo grande pra você. Você sabe que a gente tem um encontro marcado aqui, com muito louvor e adoração. Beijo, beijo, tchau, tchau, fique na paz.